Bom dia, pessoal. Sejam bem-vindos à 20ª edição da Bsites SP. Espero que vocês estejam confortáveis. Bom, eu chamo ao palco o Fernando Mengali com a palestra Automatização de Ataques XSS para Infecção e Propagação Massiva de Worms em Redes Sociais. Bem-vindo, Fernando. Bom dia, pessoal. Pessoal, vou fazer uma apresentação que, na verdade, eu queria sair um pouco fora da caixa quando o assunto é XSS. Para começar, antes de começar a falar sobre a palestra em si, falando só um pouco sobre mim, hoje eu tenho basicamente mais de 100 CVS voltado para exploração de vulnerabilidades, né? CVS é para isso. Sou criador de uma plataforma que faz análise de vulnerabilidades dinâmica, conhecida como Fitox. Criador do Speakify. Speakify é uma plataforma que o objetivo é fazer a centralização de eventos de segurança. A gente está refatorando a plataforma. A ideia é que a gente integre todos os eventos de segurança Brasil, Bsites e OASP a nível mundial. YourPray é basicamente um framework, na verdade são mais de 20 frameworks para quem quer aprender sobre segurança da informação, para quem quer aprender tanto desenvolvimento seguro quanto pentest. O YourPray ele tem uma série de vulnerabilidades, ele tem Node, Python, C, C++, ASP, PHP, React. Um plugin também que eu criei, mas ele é bem limitado, é mais pensando para empresas que não têm um plugin para utilizar, que é o Lipfix. O Lipfix ele é um plugin para fazer análise de código, fazer uma análise SAST a nível de código. E, bom, basicamente é isso. Vamos embora para a palestra. Pessoal, é o seguinte, por que eu montei essa palestra? Por que eu criei essa palestra? Porque hoje, quando você pega um livro sobre XSS, você tem muita questão do alerta. Você pega um artigo, alerta. Você assiste um vídeo, alerta. E aí você vai ouvir um podcast, você vai fazer alguma coisa, alerta, 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 e você não tem uma, digamos, uma real estratégia de ataque e você cansa de ver tanto alerta. Então, basicamente, essa palestra ela vem trazer um viés um pouco diferente sobre XSS. E aqui, qual que é o intuito? A gente tem uma rede social, que ela é conhecida como AllScript. Ela está na versão 8.0, mas essa daqui é a versão 6.0, porque ela tinha uma vulnerabilidade de XSS. Qual que é o nosso intuito aqui nessa palestra? Primeiro, fazer propagação desse worm por perfil, capturar fotos da webcam e fazer interceptação de áudio, ou seja, a pessoa está conversando e, basicamente, o XSS vai fazer a interceptação desse áudio e enviar para um servidor. A última, basicamente, ativar uma rede de botnets. Como a internet está um pouco ruim, eu não vou conseguir tanto subir a rede de bot quanto executar a rede de bot para a gente fazer um DDoS. Mas eu prometo para vocês que eu vou postar o slide, vou postar o Docker para vocês testarem e vou postar o vídeo da rede de bot subindo. Não vou jogar muito computador zumbi ali, eu vou jogar uns 2 ou 3 para vocês entenderem como que do XSS eu consigo subir uma rede de bot e executar uma rede de bot para DDoS. Onde tudo começa? Orkut. Quem lembra do Orkut? Orkut é a rede social onde se brincava de XSS. Essa é a grande verdade. Porque o XSS ele tinha vulnerabilidade nas comunidades, dava para você roubar comunidades. No perfil do usuário, aí você tinha 2 estratégias bem básicas. Fulano, tá vendo esse código aqui, ó? Joga aí no seu navegador que você vai ver uma coisa bem legal. Puf, XSS ia para você. Ou você criava um linkzinho, ele clicava, XSS ia para você. E dentre outras falhas de segurança. Uma das coisas que eu mais achei interessante, quem já ouviu falar do vírus Anna Kournikova? Já? O interessante do vírus do Anna Kournikova, que você instalava ele, você botava ele no seu perfil de usuário. O perfil do Anna Kournikova, que foi uma jogadora de tênis, basicamente mexia nas configurações do Outlook. Quando você chamava a página, o script executava
puxando o Outlook. Quem pegava esse script? Era um VB script. Era o Avira. Quem já usou Avira? E o Node 32. O restante, ninguém pegava esse XSS. Então, quem tinha Outlook era afetado. E foi uma falha que eu não publiquei. Mas ele funcionava. Porque o XSS, o que acontece? Todas as pessoas olham para o XSS e falam, XSS é só JavaScript. E não é. O XSS, dependendo do suporte do navegador, você tem também ataques baseados em uso de VB Script. Bom, então nós temos aqui o nosso amigo Orkut, né? JAS. E aqui a gente tem o Scrapbook. Eu não sei se vocês sabiam, mas no Scrapbook você injetava o JavaScript, você pegava IP, você pegava um monte de coisa da pessoa, você fazia redirect. E aqui nesse New Source eu deixei para vocês verem uma matéria e ali uma outra sobre XSS e vulnerabilidade. A única evidência que eu tive foi essa última aqui, já com o Orkut atualizado. Bom, vamos para mais um, Twitter. O Twitter ele também tinha uma vulnerabilidade. Na verdade, foi mais uma diversão que eles fizeram, que era basicamente fazer promoção de um nome. No New Source, você tem ali o ZDNet, que vocês podem ver. E aqui no YouTube, vocês também têm um assunto, e aqui vocês têm os tweets relacionados ao Worm em XSS, que basicamente se ia se espalhando. E alguém conhece esse site? Bom, por que eu trouxe isso daqui? Porque eu achei a estratégia de ataque voltado para a exploração de XSS muito criativa, digamos assim. Bom, um cara conhecido como CyberT, da Arábia Saudita, ele basicamente fez o seguinte, ele não conseguiu entrar no site. Era impossível, ele não tinha uma vulnerabilidade. O que eu faço? Ferrou. Bom, o nosso amigo Hotmail, também já atualizado, época MSN/Hotmail, tinha uma vulnerabilidade de XSS. O que o cara fez? Ele enviou um e-mail para o cara que trabalhava nesse zone, enviou um e-mail, o cara clicou e os cookies foi para o atacante. Pô, legal. O atacante não tinha senha, mas ele tinha cookies. O que ele fez? Entrou na conta do nosso colaborador pelos cookies. Já com acesso, ele tinha mais privilégios, ele tinha mais interação, ele descobriu um diretório dentro do servidor. Aí tem mais uma questão aí, digamos que de ataque. Ele basicamente pegou um diretório dentro do servidor, criou um HTT Access, e aí foi até que, no dia basicamente 23 de dezembro, ele desfigurou o site, que é para registrar sites desfigurados. Basicamente, eles tomaram do próprio veneno. Vamos falar sobre Wall Script 6.0? Pessoal, essa rede, alguém conhece? Não? O que é o Wall Script 6.0? Basicamente, ele é uma rede social indiana que tinha ali mais ou menos, o seu nascimento foi 2016, mais ou menos, 2016, 2015. Essa rede social ela nasceu quando o Facebook, quando o Twitter, Instagram e outras redes sociais, Pinterest, estavam em ascensão. Era a moda das redes sociais. Basicamente, como o pessoal gostava muito de Facebook, embora o Facebook tinha comprado o Insta, o cara começou a desenvolver a rede social e começou a vendê-la. Acredite, o cara comprou uma casa e comprou um carro na Índia, o que é bem difícil, né, pelas condições. E o cara ele fez muito dinheiro vendendo isso. Quem comprou o Wall Script 6.0? Pessoas que precisavam fazer um TCC, pessoas que tinham que fazer uma apresentação, pessoas que queriam ter uma rede social dentro da empresa, pessoas que queriam ser um novo Zuckerberg, e se baseou no Wall Script. Então, basicamente, essa rede social ela é indiana e ela era vendida, e ela é vendida até hoje, mas está na versão 8.0 e ela está atualizada. Até onde eu vi, está legal,
Não sei se tem XSS, mas eles atualizaram para PDO e hoje ela roda em Angular. Mas eu não sei mais porque eu não naveguei para saber se tinha vulnerabilidade ou não. Mas essa daqui vocês têm um XSS. Fernando, pergunta, aonde está o XSS? Bem aqui. Ou seja, voltamos à moda Orkut, à moda Twitter, e a gente consegue injetar o que a gente quiser. Vamos falar sobre código? Vamos falar sobre script? Sair do alerta? O que eu faço aqui? Basicamente, pessoal, quando a gente tem um comportamento de um XSS, é quase que se a gente reescrevesse um JavaScript de fato. Então, o que a gente faz aqui? A primeira coisa que eu precisei fazer, pegar o Chrome da pessoa. Ou Chrome não, navegador. Então, Firefox, Edge, Chrome, Safari, Opera. Então, basicamente, eu pego um desses navegadores. Por quê? Porque eu vou criar um identificador para o usuário. E esse daqui será um dos pré-requisitos. Então, observe que eu começo não só pegando o navegador, como eu utilizo isso como rastreabilidade. Próximo passo. Bom, eu quero que o meu XSS, que o meu worm, ele não tenha uma ação. Eu quero que ele tenha outras ações. Primeiro, eu coloquei um C2. Eu gostaria que esse C2 funcionasse hoje. A questão é a internet, porque é muito legal vocês verem os bots subindo no C2. Depois o outro, capturar áudio. Por quê? Qual que é o intuito disso? Você está navegando em algo que você não sabe, o que você está falando está sendo capturado, está sendo enviado para um servidor. Logo, você não sabe de nada e alguém está te interceptando. 2, capturar foto e mandar também para um servidor. Terceiro ponto, o que eu faço aqui? Eu preciso ainda de uma rastreabilidade. Então, eu vou pegar basicamente o nome do usuário e com o nome do usuário, o que eu vou fazer? Eu vou criar um cookie. Então, eu tenho uma rastreabilidade. Quarto passo, eu preciso criar um Ajax aqui, aonde eu vou fazer o quê? Aonde eu vou fazer uma requisição. Eu preciso saber se o cara já foi infectado. Eu preciso ter essa informação. Então, o que eu faço? Tem uma paginazinha ali, e depois, se ele retorna 0, eu faço o insert para ele, eu insiro o script malicioso. Então, basicamente, é 0, eu vou inserir para ele. Ou seja, eu vou fazer uma postagem no lugar dele. Se eu tivesse CSRF aqui, eu já matava esse problema. Quinta etapa. Eu preciso gravar o quê? Áudio. Então, aqui eu tenho um script onde eu faço a gravação de um áudio. E aqui eu tenho um post. E, finalmente, eu tenho uma webcam agora para poder tirar foto. E aí, assim que eu tiro foto, o que eu faço? Mando para o servidor também. Por último, eu coloquei esse somente log aqui, C2 somente log, porque aqui, na verdade, ele vai chamar a rede de bot para subir os bots. E aí a gente pode estar falando... Travou? O que a gente faz? Vem para cá. Vem, senta aqui nessas cadeiras. É que realmente eu não sei o que fazer. Ô, gente, desculpa. Bom, pessoal, eu vou entrar agora para falar sobre obfuscação. Agora foi de vez. O pessoal vem para cá. Cara, quando você está desconectando não está piscando lá, eu acho que tem que reiniciar o projetor lá. Talvez puxar o cabo de rede dele ou apertar o botão por baixo. Foi. Vamos lá, pessoal. O próximo, a gente vai falar sobre obfuscação. Na verdade, eu não obfusquei esse código, mas você pode fazer obfuscação de código para poder te ajudar
dependendo da tecnologia que você tem dentro de uma rede social, enfim, de uma plataforma, de um sistema. Vou dar um exemplo bem prático aqui sobre obfuscação. Já tive pentest que eu fiz, que eu consegui injetar o JavaScript, isso era uma plataforma de advogados, que o XSS ele assinava documentos com o nome de advogado que não era para aquele advogado. Então, e sem obfuscar não funcionava. Bom, eu vou falar agora somente sobre quais seriam os impeditivos aqui para o nosso XSS não trabalhar, e a gente vai para a parte prática. Primeiro, a input validation, ou seja, quando o cara insere a mensagem dele, eu valido a mensagem dele. Eu vou validar a mensagem dele, e validada a mensagem dele, basicamente eu vou jogar tudo no formato TXT, ou no formato texto, logo o JavaScript ele não vai ter um efeito. Embora tenha uma função que faça isso, mas dá para você fazer um bypass. Double Submit Cookies. Lembra que eu falei para vocês que eu estou criando um identificador de cookies? Aqui com Double Submit Cookies eu teria já quebrado também esse problema. Lembra que eu falei que eu postava no nome da pessoa? Com CSRF eu também teria bloqueado esse problema. Header set. CSP. Se eu habilitar CSP, embora eu estou utilizando aqui local, por que eu estou utilizando local? Porque se eu tivesse problema com a internet, eu não conseguiria demonstrar algumas coisas para vocês. Então, o CSP, basicamente, o que o CSP faz? A partir de hoje, vocês vão consumir tudo o que está relacionado à aplicação dentro do servidor ou dentro desse diretório. Nada sai para a internet, ou seja, o CSP ele não vai deixar você pegar uma imagem lá fora, ele não vai deixar você pegar um vídeo lá fora, tudo é local, tudo meio que assim, cara, eu preciso de um vídeo, beleza, deixa o vídeo aqui que eu rodo o vídeo. Eu quero uma imagem, deixa a imagem aqui que eu rodo a imagem. Ah, mas eu tenho que buscar lá. Não, se você quiser, eu libero a imagem, mas a imagem tem que estar aqui comigo. Isso é o que o CSP faz. Existem hoje várias vulnerabilidades, principalmente voltada para checkout, tá? Eu não sei se vocês conhecem o CMS Magento. Conhecem? Na verdade, existe um grupo que eles têm um Zero Day dentro do Magento, que eles injetam uma chamada para uma API randomizada. Todas as vezes que você entra e que você vai fazer um checkout, o que ele faz? Basicamente, ele pega os seus dados e manda para aquele endpoint. Bem assim, stealth. Você não consegue ver, exceto se você der um exibir código-fonte. Mas, se tivesse o CSP habilitado, isso não aconteceria. Bom, e aqui, para nós termos uma melhor segurança para XSS. CSP, Cores, Frame Options, Cookies, Double Submit, SRF. Monitoramento de integridade de script. O que isso vai fazer? Basicamente, ele vai monitorar se a sua página teve alguma alteração. Se teve alguma alteração, basicamente, ele vai alertar e falar, ó, aqui teve uma alteração. Subsource Integrity, basicamente, você vai trabalhar mais com CDN, ou seja, o CDN teve uma alteração, opa, alteração no CDN. Library Updates, bibliotecas atualizadas, então a gente está falando de jQuery, Bootstrap, Angular, React e por aí vai. Aqui tem um detalhe muito importante, viu, pessoal? Tem muita gente que fala, pô, tem uma biblioteca aqui, eu estou vulnerável a XSS. Depende. Às vezes depende do navegador. Por exemplo, existe uma versão de jQuery que tem uma vulnerabilidade bem legal de XSS, mas ela não funciona nos navegadores atuais, mas funciona nos Chromes antigos. Ou seja, a biblioteca é vulnerável, mas se você tiver um navegador atual, ele não roda. Framework safes, às vezes você tem uma versão desatualizada de framework, seja React, Angular e por aí vai. Security Doom, e basicamente é isso. Bom, pessoal, saindo da teoria, vamos para Proof of Concept. Pessoal, alguém tem uma dúvida? Quer perguntar alguma coisa? Vai lá. Boa pergunta. Pessoal, é o seguinte, é muito interessante essa pergunta, e isso sana muitas coisas. Hoje as pessoas acham que Veracode, Checkmarks, Sneak, qual a outra? Synopsys e por aí vai, é tudo a mesma coisa. Não é. Não é. Por quê? Cada plataforma tem seu algoritmo. Isso é fato. Cada plataforma tem seu algoritmo. E isso também depende
da atualização de assinaturas na base. Então, vamos dar um exemplo. Eu tenho uma plataforma que pega uma vulnerabilidade. Eu tenho a outra que não pegou. Ah, a plataforma é ruim. Não é que ela não é ruim. É que o algoritmo que uma usa, a outra não está usando. E talvez não é que ela não está usando, ela não atualizou no momento oportuno, entendeu? Por exemplo, biblioteca. Por que tem plataformas que pega 10 bibliotecas vulneráveis, a outra pega 30? Muito provável que a que pega 30 tenha atualizado com maior frequência a sua base de dados para fazer a identificação. Já a que tem 10, muito provável daqui 3 semanas vai pegar essas 30 também. Então, não dá para equivaler plataforma. Eu já tenho uma empresa, não vou falar o nome, que eu exploitei um XSS. E dava para gerar um vazamento de dados. O problema estava no Ajax. Aí enviei para o suporte. O suporte, não é XSS. Tá, beleza. Aí o que aconteceu? Mandei a POC, mandei o arquivo, falei assim, ó, tá aqui. Não, mas não é um XSS. Falei assim, cara, faz download, executa. Cara, eu vou passar para os engenheiros. Passaram para os engenheiros. Hã? Não. Aí voltaram. Cara, então, é uma vulnerabilidade, mas a gente não vai atualizar a nossa base de dados com a vulnerabilidade que você pegou. Basicamente ficou assim. Eu falei, cara, então se eu falei literalmente assim. Então quer dizer que se eu tiver um vazamento por omissão da sua plataforma, a plataforma lava as mãos? É isso. Não vou falar qual é o nome da plataforma. Pessoal, vamos para a prática? Seguinte, vamos brincar aqui um pouco agora no laboratório. Vou subir esse Docker para vocês, vou subir o PPT e vou subir o vídeo. O que eu fiz aqui? Fiz uma distribuição. Qual é essa distribuição? Eu uni Marvel e DC. Então, eu coloquei Arrow, The Flash, Superman, Spider-Man e por aí vai. O que a gente vai fazer aqui? Vamos autenticar aqui, por exemplo, com o login do Rookie. Na verdade, o XSS já habilitou. Está vendo lá a câmera em uso? Ele está tirando foto. Na verdade, eu ia apagar a base de dados e eu não apaguei. Já até aproveito e mostro para vocês. Opa. Calma aí. Bom, pessoal, aproveitando que a gente já está aqui para mostrar para vocês, não sei se vocês estão vendo bem, mas aqui a gente já tem as colunas, certo? As colunas não, desculpa, as tabelas. E aí a gente tem mensagens, que é onde faz o gerenciamento das mensagens, e a gente tem também a parte de verifica, que na verdade é uma tabela que eu criei local no banco. Então, perfeito. Estamos aqui. Vamos atualizar essa página aqui e vai sumir tudo isso. Limpou. Beleza. Então, estamos no nosso feeds, ou melhor, o Hulk está no feeds dele. E aí o Hulk, como ele é um cara muito fodástico, ele vem aqui na parte de mensagens. Não tem conversação, mas, sei lá, vamos aqui enviar mensagem, sei lá, para o Spider-Man, por exemplo. Então, ele vem aqui no Spider-Man e aqui ele pode, por exemplo, fazer envio de uma mensagem. Meio que, cara, descobri uma vulnerabilidade de XSS aqui. E aí ele envia. Legal. Aí a gente vem aqui no logout. E aí a gente vem com a conta de quem? Do Spider-Man. Perfeito. Já tem mensagem aqui para o Spider-Man. E aqui o Hulk fala, cara, descobri uma falha de XSS no laboratório, muito top. E vou passar para você. Aí o Spider-Man, a gente pega a versão do Spider-Man, que ele é bem divertido. E aí ele fala, pô, manda aí, cara, vou testar. Beleza, vou mandar aí para você. E aí o Spider-Man vai fazer o quê? Bem simples. Ele vai chamar a lib,
E aí ele vai chamar a lib de um servidor. Aqui eu estou colocando ela localhost, o que facilita também o XSS. E aí aqui tem um detalhe, pessoal. Se vocês não usarem aspas simples maior e depois chamar o arquivo JavaScript, ele não vai rodar. Então, estamos aqui e beleza. Postou Spider-Man, iniciou o Worm. Legal. Então está aqui Spider-Man, e aí quem que ele tem de amizade? Ele tem, por exemplo, o Arrow. Então, quem vem aqui agora? O nosso amigo Arrow. Simbora. Olha quem aparece a mensagem do Spider-Man. Aí o Arrow vê, ele olha e fala, nossa, o que o Spider-Man está postando? E a hora que ele vem aqui, tá infectado. Detalhe, a gente está filmando ali, na verdade o XSS está exploitando a câmera e está filmando. Fernando, mas aí tem o gadget que a gente viu lá no seu, que é o Get Media, que você pede autorização para o navegador. Pessoal, funciona? Funciona. Agora a gente tem dois contextos. Primeiro, 3 contextos. A pessoa que vai notar e, puf, vai dar bloco. Segundo, a pessoa que é desavisada, que não entende nada de TI e fala, deve ser alguma coisa de, sei lá, vamos clicar, puf, ativou a câmera. E terceiro, quando você tem uma vulnerabilidade em um navegador e você consegue exploitar a camada do navegador. Fernando, então quer dizer que eu estou correndo risco no iPhone, eu estou correndo risco no meu Android? Não. Por quê? Qual é a diferença de navegadores? Para mobile, você tem camadas que são diferentes voltado para desktop. Então, não tem como eu pegar e falar assim, cara, você está inseguro no iPhone, você está inseguro no Android quando a gente está falando de um XSS. Então, basicamente, são contextos diferentes. A gente está olhando para algo desktop. Ok? Então, a gente tem o Arrow aqui, que ele acabou de ser infectado. E aqui a gente está tirando fotos. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o diretório aonde eu estou enviando as fotos. Aonde está o diretório agora? htdocs. Será que é essa daqui? Não. Página uploads. Estou mandando para uploads. Então, basicamente, eu mando tudo aqui. Fernando, não apareceu foto? Não. Por quê? Porque depende da interação do usuário. Então, conforme eu vou clicando aqui, ele vai mandando para o servidor. Olha aqui, as fotos. Porque o XSS, às vezes, sim, ele executa, sim, mas às vezes ele depende. Então, olha, aquelas é eu em casa, na verdade, e aqui é na palestra. E aqui vocês têm um exemplo de áudio. Então, Chrome e ali um Microsoft Edge, que eu fiz um teste. Vamos atualizar aqui a página. Câmera de novo. E aqui depende muito, pessoal, porque às vezes ele pega tanto a câmera quanto o áudio. E às vezes ele pode chamar a rede de bot. Aqui era para ele chamar a rede de bots. Na verdade, como a questão da internet é um fator limitante, eu não vou conseguir mostrar para vocês, mas aqui ele estaria chamando agora a rede de botnets. Ele chamou a câmera. Vai depender muito da randomização dele. Qual foi? Provavelmente chamou para fazer DDoS de novo. Mas vamos lá. Vamos fazer mais um teste aqui. Pessoal, o intuito dessa palestra era deixar ela mais prática do que necessariamente teórica. Então, assim, abrir o banco, mostrar o diretório, mostrar para vocês como que acontece os bastidores, é literalmente o intuito mesmo. Não é trazer aqui uma coisa que funciona, mas deixar um ponto de interrogação. E vamos fazer mais um teste? Alguém quer algum personagem da Marvel, DC, que não foi infectado? Ok? Não. Não, só tem os principais. O Flash.
Bom, aqui é o Flash, então beleza. Profile e também foi infectado. E aí, conforme as pessoas vão entrando, você vai ter a infecção de XSS. Então, pessoal, estão fazendo pentest? Pegou uma vulnerabilidade de XSS? Entendam o contexto, entenda o âmbito estratégico, faça a leitura da página, vê em componentes, o que vocês podem acessar de componentes, o que tem de chamada, se o CSRF funciona, porque tem muito CSRF hoje que, na verdade, é só para inglês ver, não funciona. Você vai lá, você faz uma chamada que o negócio roda. Aí você fala, ué, o que está acontecendo? E o CSRF ele não funciona, o Anti-Protection. Então, basicamente, quando vocês forem entregar um relatório de pentest, pega a vulnerabilidade, vê o contexto da vulnerabilidade, de repente o cara está navegando, vendo documentos e o teu XSS está mandando mensagem para um parceiro dele. Né? Lógico que é um contexto de teste, não um contexto literalmente que vocês vão fazer isso, então vocês vão afetar o negócio. Mas traga um XSS mais assim, cara, olha isso daqui. Você está vendo isso daqui? Porque senão, se você entrega alerta, e já aconteceu isso com o Dev, quando a gente foi corrigir vulnerabilidade de XSS, aí falando de desenvolvimento seguro, assim, cara, dá para injetar um XSS aqui. O que o cara começou a fazer? Começou a brincar. Pô, legal, hein? Ó. E aí começou a dar alerta, fazer redirect, e o Dev começou a brincar com o XSS. Então, quando vocês forem fazer um relatório de pentest, tenta trazer algo mais assim impactante porque vai vender. E vai fidelizar cliente também. A verdade é essa. Pô, o cara entregou uma coisa que ninguém entregou aqui. Sim. Gente, eu não sei, eu não testei, tá? Se o Weber Script vai rodar. Muito provável que não, porque a gente está falando de um navegador mais atualizado. Então, muito provavelmente, a gente vai ter limitações. Esse eu deixei ativado. Eu deixei. Porque que foi os 4 contextos que eu falei. Você tem, primeiro, uma pessoa desavisada, que ela vai olhar, pô, apareceu um alerta aqui. Ah, ok. Você tem a outra que, opa, esse negócio está estranho. Né? Vou até mandar um e-mail aqui para a empresa, para perguntar o que é isso. Aí você tem a terceira. A terceira é quando você vai fazer o bypass de camada. Só que aí você precisa ter uma vulnerabilidade dentro do Chrome para conseguir bypassar para fazer isso. Perguntas, pessoal? Você comentou que mobile seria outra abordagem porque ela tem camadas diferentes de proteção. Essas camadas seriam no dispositivo, no navegador, em ambos, só para entender assim qual seria a problemática de tentar replicar isso no mobile. Valeu. Cara, é que quando a gente olha para mobile, para app, a gente tem camadas. Então, basicamente, a mesma camada do iPhone não é a mesma camada do Android. E para você fazer um bypass de uma camada para outra, cara, é bem complicado. Então, a nível de navegador, ela não funciona da mesma forma. Além do mais, você tem a estrutura do mobile, que ela é diferente também, não só do navegador. A proteção seria só a implementação do cabeçalho de segurança, o CSP e os outros itens? Gente, CSP vai ajudar muito, por quê? Porque o negócio não vai para um servidor externo. Mas aqui a gente vai ter validação do input, uma boa validação. Aqui tem validação, tá? Só que a validação ela não funciona direito. Então dá para você fazer um bypass. Você precisa de CSRF, que é o tokenização. Você precisa do CSP, que você comentou. Biblioteca, vale a pena fazer uma verificação. Verificação de dois cookies, se 2 cookies foram criados. Então, na verdade, você tem ali um encadeamento de verificações só no XSS. Mas aqui o CSRF já funcionaria, o CSP também, e só essas duas já funcionaria, já mataria. E a validação. Pessoal, alguém tem... Você disponibiliza algum material de checklist para essas vulnerabilidades? Pergunta.
Você disponibiliza algum material de correção para essas vulnerabilidades? Um checklist, alguma coisa? Pela pergunta. Cara, seguinte, no slide sim, mas na internet não. Na internet eu não disponibilizo, é uma coisa a se pensar, na verdade, para ajudar o pessoal. É que, cara, eu tenho tanto tema na cabeça assim que é muito, digamos assim, é tanta coisa que você acaba não fazendo nada. Mas é um bom insight, eu vou ver se eu faço isso e eu disponibilizo para a XSS. Pessoal, alguém tem mais pergunta? Ah, tá bom. Meu GitHub. Deixa eu compartilhar aqui com vocês. Bom, pessoal, esse aqui é o meu GitHub. Bom, na verdade, não tem muita coisa. Eu vou atualizar esse GitHub, pessoal, porque assim, eu não tenho postado muita coisa nele, mas eu vou colocar PPT para vocês. Vou colocar o Docker, tá? O link do Docker para vocês testarem. Que mais que eu posso fazer? Vou colocar o vídeo subindo a rede de bot para vocês verem e fazendo ataque de negação de serviço. Não sei se vocês já viram como que funciona. E eu vou fazer a atualização. Mas é Fernando Mengali, meu GitHub. E aí eu vou postar mais coisas lá. A palestra, que tem uma palestra hoje sobre IA, como criar o Worm baseado em IA, que vai ser na Village de IA, que chamaram. E aí eu vou fazer uma apresentação sobre disseminação de Worm através de inteligência artificial. Basicamente, também vou postar aí. E também vou atualizar o GitHub e colocar mais coisas. Pessoal, alguém mais? Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Vai, Will? Usou o próprio XSS para autorizar habilitar a câmera. Então, sim, eu fiz o Media Get alguma coisa. Então, você pede autorização para isso. Exato. Pessoal, alguém mais? Só. Galera, muito obrigado pela participação de vocês. Agradeço muito aqui. E é isso. Tenham todos aí um bom dia e um ótimo evento.